Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, queridos, estamos aqui iniciando mais um programa de Mulheres de Fé. Estamos aí em meados de junho e cheios de movimentação nesse ano 2026, não é? Não é só aquela festinha que a gente gosta de comer aquele milho, tudo. Nós temos aí uma Copa do Mundo que movimenta muito o Brasil, né? Somos uma nação que o futebol mexe com a gente. Mas a gente não pode permitir que isso se torne uma distração para esquecermos das coisas do Senhor, esquecermos de Deus, daquele que nos criou e tem preparado algo maravilhoso para nós. Então, hoje é um dia que nós vamos falar sobre deixar algumas coisas no passado, deixar as coisas lá para trás e prosseguirmos para aquilo que o Senhor tem para nós. Você tem um futuro brilhante, você tem algo brilhante. Sabe, não importa o que aconteceu, não importa o que passou, mas importa aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém, queridas? Então, antes de iniciarmos, eu queria orar juntamente com você. Então, baixa a tua cabeça, né? Se você está aí ouvindo na sua casa e está aí no fogão, está movimentado, aproveitando, fazendo outras coisas, tenta se aquietar um pouquinho nesse momento, separa um momento de qualidade para o Senhor. Eu sei que o Senhor vai alcançar o nosso coração nesse momento, amém? Pai, nós queremos consagrar esse momento a você, colocar diante de você. Estou aqui apenas como um vaso, Senhor, mas você é aquele que tem um conteúdo da palavra da vida, que transforma, que muda, que reescreve a nossa história. E eu me coloco aqui, Senhor, à disposição para que o Senhor fale e pregue através de mim aquilo que o Senhor quer falar, para que nossas vidas sigam o rumo que o Senhor deseja. Eu consagro, juntamente com as minhas irmãs, esse momento ao Senhor e declaro que o Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Então vamos lá, eu queria começar falando aqui sobre precisarmos deixar o passado e esquecer aquilo que deu errado. Eu lembro de uma ministração que eu escutei há muito tempo e que a ministra disse assim: você precisa quebrar os retrovisores. E como aquilo mexeu comigo, queridas? Porque eu era uma pessoa, mas estou falando daquela época em específico, sedenta por Deus, desejando mais de Deus, com vontade de fazer a sua obra, com vontade de viver uma vida diferente. Mas, queridas, como eu era presa ao meu passado. Como eu era presa com aquilo que não tinha dado certo, com as injustiças que as pessoas tinham feito comigo, com situações e escolhas, inclusive erradas, que eu tinha feito e que me traziam grandes consequências naquele momento. Como eu vivia em todos os sis do passado. E se tivesse sido daquela forma? E se eu não tivesse me relacionado com alguém? E se eu não tivesse deixado aquela pessoa me tratar daquela forma? E se eu tivesse tomado outras atitudes? E se alguém não tivesse feito algo comigo? E aqueles sis ocupavam muito espaço na minha mente. Queridas, e isso impedia que o novo do Senhor chegasse até mim. E como a gente precisa trabalhar isso? Eu não sei o que foi que você fez ou que você deixou de fazer que deveria ter feito. Eu não sei o que fizeram com você ou deixaram de fazer com você que deveriam ter feito. Não consigo parar de pensar no passado. Você disse que tudo ficaria bem. Eu prometo que vamos resolver isso. Mas e se não conseguirmos? Estou com tanto medo. Eu vi uma postagem hoje muito linda sobre uma menina, ela postando, ela
se expôs até um pouco mesmo em relação aos seus sentimentos de quando ela estava grávida e o esposo dela decidiu deixá-la. Ela grávida. E ela ligou para o pai, né, mandou uma mensagem para o pai, muito aflita, muito angustiada, porque é um momento de sensibilidade nossa, né, queridos? Eu sou mãe, não sei se você é mãe, mas se for, você sabe o que eu estou falando. É um momento que a gente está mais sensível. E ele decidiu se divorciar justamente naquele momento. E ela mandou uma mensagem para o pai, e a postagem que ela fez foi da resposta do pai. Né? E o pai disse assim, não tem problema não, você não vai passar por isso sozinha não, pegue suas coisas, volte para a casa dos seus pais, estamos aqui de braços abertos para você, independente da situação que você esteja, com menino, sem menino, grávida, não grávida, a gente está aqui para receber você de braços abertos, com um sorriso no rosto. E ele mandou um áudio, eu fiquei emocionada ao ouvir aquele áudio. Minha filha, você está em casa, vai ficar tudo bem. Obrigada, pai, eu estava tão preocupada. Eu te amo, estou aqui para você. E assim, como aquilo era importante, eu fui para os comentários, disse, rapaz, eu quero escutar, quero ouvir, ler esses comentários. E eu ouvi muitos comentários assim, então é assim que é ter um pai? Nossa, deve ser incrível ter um pai. E eu comecei a identificar quantas dores de ausência existiam no coração das pessoas que estavam vendo aquele momento, assistindo aquela postagem. Então eu não sei quais são as dores que você carrega, quais são as lacunas que você carrega, o que lhe era lícito e lhe foi tirado, o que lhe era de direito e foi retirado, e o quanto isso deixou marcas na sua vida. Mas hoje eu quero trazer para você boas novas da parte do Senhor. Eu quero trazer para você uma mensagem como aquele pai, de que você pode chegar, porque ele está de braços abertos para lhe receber. Não importa o tamanho da ferida, não importa o tamanho das dores, não importa o tamanho dos obstáculos, não importa o tamanho da vergonha, não importa. Ele está de braços abertos para lhe receber. E eu queria que você abrisse junto comigo em Isaías, no capítulo 43. Esse versículo, ele fala muito comigo. Capítulo 43, no versículo 18 e 19. Diz assim: esqueçam o que foi, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Queridas, a gente pode passar um bom momento aqui só nesses dois versículos. Ele começa dizendo: esqueçam o que se foi. A primeira coisa que eu e você, dentro dessas dores que a gente tá, queridas, muitas vezes dormindo pensando nisso, acordando pensando nisso, sonhando com isso. Quando alguém senta com a gente traz a mesma conversa, os mesmos traumas. A primeira coisa que ele diz é: ei, esqueça o que se foi. Ei, quebra os retrovisores. Ei, tá, tudo bem, entendi o que fizeram com você, entendi que era para ter tido outro rumo, mas vamos fazer um reset aqui, tá bom? Vamos começar do zero, vamos limpar essa fita, né? Vamos deixar aí o negócio aí zerado. Primeiro, esqueça, abandone, sabe? Aconteceu, já passou. Depois ele diz: não vivam no passado. Nossa, como é profundo isso. Vocês estão entendendo o que foi que ele disse aqui? Não vivam no passado. Até onde eu sei, a gente vive no presente. Mas tem pessoas que estão no presente, mas está vivendo, ou seja, a sua vivência, o seu respirar, não está no aqui e agora, está no passado. Ela está vivendo. Queridas, uma coisa é a gente lembrar: poxa, aconteceu aquilo. Nossa, aquilo aconteceu. Outra é você viver você ter os mesmos sentimentos.
as mesmas reações, as mesmas percepções do que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Você está perdendo o presente. Você está perdendo o aqui e agora. Muitas vezes estamos perdendo até a nossa família. O hoje, esse momento. Eu lembro de um livro que eu li de Kenneth Hagin, e ele falou de um pastor, estava pastoreando em uma determinada igreja, e chegou uma irmã, disse: olha, pastor, o senhor é novo aqui, e aconteceu algo comigo em relação com outra irmã, e eu acho importante o senhor ficar sabendo da situação. Ele disse: tudo bem, irmã, pode sentar aqui, né? Estou aqui parafraseando um pouco. Sente aí, converse, me diga o que foi que aconteceu. E ela começou a falar tudo. Aconteceu isso, e ela começou a relatar tudo o que tinha acontecido. Colocar todos os sentimentos ali, as indignações dela. E aí ele disse: foi mesmo, irmã? Nossa, e quando foi que isso aconteceu? Ela: faz não sei quantos anos. Mas ela falou como se isso tivesse acontecido semana passada. Está vivendo no passado. E o presente está aqui, ó, está acontecendo. Deus está preparando algo para mim e para você, mas está passando. Não estamos conseguindo usufruir do que Deus tem para nós, porque a gente está com a nossa vida lá no passado, lá atrás. E aí ele chega no versículo 19 e diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ele começa a chamar a nossa atenção. Ei, eu preciso que você tire os seus olhos do passado. Para de olhar para cá. Olha para mim. Ei, veja. Olhe para mim. Olhe, o ver tem a ver com o olhar. Estou fazendo uma coisa nova. Ei, foi um pai que de repente você não teve, como o exemplo que eu falei há pouco. Ei, eu estou construindo uma paternidade para você. Eu tenho uma paternidade perfeita minha para você. Eu estou lhe colocando no lugar de filha, de filiação, de cuidada, de protegida, de amada, de bem recebida. Ei, olhe para o que eu estou fazendo novo. Entende, queridas? Ah, foi algo que eu fiz escolhas erradas, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com alguém que eu não devia, eu fiz coisas a qual eu me envergonho. Aí ele diz para você: ei, olha para mim, estou fazendo coisas novas, eu tenho perdão para você. Você está absolvida no sacrifício de Jesus, você está limpa, você está perdoada. Você está autorizada a sorrir. Você está autorizada a ser livre. Você está autorizada a viver uma vida de plenitude. Ei, olha a nova história. A nova história que eu estou construindo para você. Olhe, aquela história que aconteceu, eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo uma história nova. Olhe e perceba isso. Comece a vislumbrar a paisagem do que Deus está fazendo para nós, né, queridas? E aí ele vai e diz: veja, né, estou fazendo uma coisa nova. Aí ele diz: ela já está surgindo. Olha, isso novo não é para amanhã. Não é para depois de amanhã. Já está surgindo agora. Já está disponível agora. Já está disponível para você nesse momento. Esse abraço paternal, esse perdão que você precisa. Eu lembro de uma época que foi bem desafiador para mim. E eu lembro que uma pessoa chegou para mim com uma palavra e disse assim: Priscila, Deus manda te dizer, eu sou o teu marido e sou o pai dos teus filhos. Eu não sei se de repente você é uma pessoa que está numa situação em que você se vê sozinha, às vezes até dentro de um casamento. Porque muitas vezes mulheres se sentem só porque passaram por um divórcio,
ou porque tiveram mesmo, se tornaram mães fora de um casamento, mas às vezes estão casadas e estão se sentindo sozinhas. E Deus manda te dizer: eu sou o teu marido e eu sou o pai dos teus filhos. Você pode clamar a mim. Você pode pedir ajuda a mim. Sabe, queridas, qual é o vazio, qual é o buraco que está aí no seu coração? Qual é o passado que tem mexido com você? O Senhor diz: ei, eu tenho algo novo para você. Quebre os retrovisores e perceba o que está surgindo. A nova história que eu tenho para você. Receba isso. Aceite isso. Aceite. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei que estava passando por um momento muito difícil. E eu trouxe a palavra para ela, tudo aquilo que Deus tinha disponível para ela e que resolvia os problemas dela. E no final eu disse: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar essa aliança para ter tudo disponível para você? E a resposta dela foi: agora não. Hoje não. Queridos, até quando vai viver nessa dor? Até quando vai viver nesse momento, sabe? Quando o Senhor, Ele tem disponível um novo tempo, uma nova história para mim e para você, para fazer tudo novo. A palavra diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem 20 anos, querida? Pronto, os seus primeiros 20 anos não foi bom? Tudo bem, tem outras décadas para você viver de uma história diferente. Ah, mas eu já estou velha demais, eu tenho 70 anos. Certo, então viva os outros 10, 15, 20 anos com uma nova história em Deus. Seja filha mimada, cuidada, protegida, sabe? Acolhida, independente da sua idade. Se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80, quantos anos você tiver, Deus é seu pai e Ele está escrevendo uma nova história para você. E aí Ele diz, né? Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? E Ele começa a chamar a nossa atenção. Reconhecer. Isso me lembra, queridos, daquela história daqueles homens que estavam no caminho ali junto com Jesus, depois que Jesus foi crucificado. E Jesus encontra ele nos caminhos e Jesus começa a conversar com eles. Mas eles estão tão tristes, eles estão tão abatidos e tão angustiados, porque o seu Senhor foi crucificado, porque o seu Senhor foi sepultado. Eles estão com a mente tão presa naquela dor que eles estão passando, que o próprio Jesus estava do lado deles e eles não conseguiram perceber. O próprio milagre estava do lado deles e eles conversavam com Jesus e não conseguiam perceber que aqueles ao qual eles estavam tristes porque tinha sido crucificado era quem estava conversando com eles. E depois que Jesus saiu daquele momento, ele disse: não era o Senhor, não era por isso que o nosso coração queimava, era o Senhor que estava conversando conosco. Então é mais isso que ele está dizendo. Vocês não reconhecem, estão tão presas em situações, estão tão presas no que está acontecendo, um redemoinho, um furacão, que eu estou aqui do lado de vocês, escrevendo uma nova história. Estou aqui do lado de vocês, estendendo a minha mão de salvação, de ajuda, de suporte, de paternidade. Mas vocês estão tão presos ali com os seus sentimentos, os seus retrovisores, que vocês não estão reconhecendo o que está pronto, o que está diante de vocês. É momento, queridos, de respirar, se acalmar, deixar suas emoções de formas reguladas e olhar para o Senhor, o Consumador, aquele que tem a alegria para as nossas almas, aquele que tem a solução para as nossas situações. Esse é o momento.
E Deus te chama para isso nesse momento. O momento de aquietar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e saibam que eu estou na situação. Eu estou no controle de tudo. Eu sou aquele que estou segurando a sua mão. Eu sou aquele que estou reescrevendo uma nova história. Eu sou aquele que tem uma palavra de esperança. Eu sou aquele que abre o caminho. Eu sou aquele que faz tudo novo. Eu sou aquele. Então, queridas, esse é o momento de aquietar as emoções e perceber o que Deus está fazendo e se entregar àquilo que Ele está fazendo na sua vida. E Ele diz, até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Não pense que acabou. A história não acabou ali. Não pense que está seco demais. Não pense que a terra está rachada demais para algo novo nascer, para algo novo florescer. Ele diz, ei, eu abro um caminho no deserto. Ei, eu coloco riachos no ermo. Ei, eu mudo e eu faço tudo novo. E essa é a palavra de hoje para você, querida. É um tempo de você viver o novo de Deus. É um tempo de você viver uma nova história em Deus. É um tempo de curar as dores do passado. Deixar o que passou no passado. Mas viver sua nova história hoje em Deus. Amém, queridas? Vou orar por você nesse momento. Amém? Fecha os teus olhos novamente. Pai, eu quero abençoar a pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Você é quem conhece as suas dores, você é quem conhece o seu coração, você é quem conhece por tudo que ela passou. Mas eu sei que se essa mensagem chegou agora para ela, é porque você tem uma nova história para ela. É porque você quer reescrever a história dela, algo novo está acontecendo. E eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito Santo a consolando, a Tua palavra de amor a curando e a alcançando, e transformando toda a sua vida, Pai, em nome de Jesus. E, querida, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero saber se você já fez uma oração fazendo Jesus Cristo Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fez e gostaria de fazer uma aliança com esse Deus, que está aqui, ó, com essa palavra, para te entregar algo novo, e você dizer, eu aceito. Eu aceito esse novo que você tem para mim, Senhor. Eu aceito essa nova história, sem entender como você vai fazer, como é que vai acontecer. Mas, Senhor, eu quero me arriscar, me jogar, me lançar em você, deixar você escrever a minha vida nesse momento. Eu quero viver esse presente com você e deixar de viver no passado. Se você quiser fazer essa aliança com Deus, eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você repetisse ela comigo. Amém? Fale assim, Senhor Jesus, eu entendo que você quer fazer algo novo na minha vida. Eu entendo que você um dia morreu na cruz para me entregar vida e vida em abundância. E eu entrego a minha vida agora para você e declaro que você é o meu dono e eu sou sua. Me perdoa nas minhas falhas e nos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história e reescreve meus caminhos a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, queridas? Se você não tem uma pessoa de confiança que você possa conversar sobre esse momento que você teve com o Senhor, coloca nas mensagens, entre em contato com alguém que possa te levar até uma congregação, até uma igreja, onde você possa estar ali, se alimentando dessa palavra e aprendendo como a viver esse novo no Senhor. Amém, queridas? Fica com Deus. Deus te abençoe. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus.
Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.